Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou num cenário novo, gente, que aqui agora é meu ateliê, um sonho realizado, né? Apesar de que para realizar esse sonho, eu tenho 2 filhos, né? E uma filha minha casou, gente. Então, praticamente esse quarto era dela, né? Era do meu filho, só que meu filho mudou pro quarto dela, porque ele achou mais melhor o quarto dela. Então, assim, eu fiz o quarto agora ateliê. Quer dizer, tô fazendo, gente. Tô ainda na luta. Ainda não finalizei. Tenho que capaz de pintar minha partilheirinha ainda, que ainda não acabei. Já comecei a pintar, ó, alguns poucos de barbante que eu tenho, né? Aqui. Não tenho muito não, gente, mas eu tenho esse tanto que já me ajuda bastante. Aqui embaixo aqui tem uma sobra, ó. Não vai dar pra ver direito. Mas ali embaixo eu coloquei algumas sobras. Então, assim, um novo começo, né? É um sonho de toda crocheteira ter o quê? Um ateliê e um estoque de barbante. Tô correndo atrás, né, gente? Porque não é querer e ficar sentada esperando cair do céu, não, que não cai, não. Aí tô aqui com meu crochêzinho. Tô aqui crochetando, não sei porque que tá pegando essa luz clara. Assim, pegando um claridão aqui. Aí, gente, tô na luta, né? Pra fazer um estoque de barbante. Se Deus quiser, vou conseguir sim, né? Porque tudo que a gente sonha e corre atrás, a gente consegue. Quando eu comecei, nem esse tanto eu tinha, né? Eu não tinha, gente, nem fazer gota. Eu comecei com tanto desse aqui, ó. Tipo assim, eu comprei um conezinho pequenininho e dos conezinhos eu fui comprando conforme eu ia trabalhando. Não tenho estoque ainda de barbante, mas pretendo ter sim. Vou lutar para isso. Gente, tive que pegar um copo d'água porque minha garganta tá coçando, hein? Então, assim, como eu ia falando, né, sobre estoque, então, tô aqui no projeto, gente. Assim, pretendo fazer aquele projeto ainda que a Aninha tava fazendo, né? Começando o estoque do zero. Vou escolher uma cor que eu não. Digamos assim, uma cor que eu não preciso trabalhar agora, né? Porque eu queria fazer de uma cor, mas é a cor que eu mais uso, gente. Aí eu tenho que fazer jogo de banheiro, jogo de cozinha. E a cor que eu mais vendo. Seria bom, né? Mas eu tenho alguma prioridade primeiro, né? Eu não tenho nem um jogo de banheiro na pronta entrega. Eu não tenho nem um jogo de cozinha. Eu tenho 3 passadeiras só. Não tenho tapetinho, mais nada. Não tenho mais nada, gente, na pronta entrega. Então, assim, vou estar lutando para fazer um. Eu tô trabalhando naquela hashtag que as meninas fez, produção de bases, né? Então, eu tô fazendo várias bases para mim ter uma produção aí grande, né? Inclusive, gente, eu vou estar recebendo visita. Então, assim, por isso que eu também tô fazendo essas bases, né? Para me adiantar bastante. Para me adiantar, porque daí quando a gente tem visita, a gente não tem muito tempo para crochetar, porque você tem que estar ali fazendo o almoço na hora certa. Você tem que sempre ter alguma coisinha, né? Sempre tem que se organizar para ter ali a merenda no meio do dia. Então, assim, a pessoa é especial, né? Que é minha mãe, meu pai, vai vir meu irmão, minha cunhada, né? Então, assim, é visita especial, né, gente? Então, a gente tem que tratar com muito carinho, né? Então, assim, por isso que já estou, né, comecei esse projeto que é para mim ter bastante já peça já adiantada, que quando eu tiver um tempinho sentar, eu já tô ali crochetando. Não vou deixar de crochetar não, porque inclusive
Minha cunhada quer comprar peça minha. E se eu deixar de crochetar, como é que ela vai levar peça minha? Ela ama crochê também. Então, ela vai querer levar peça minha. Então, tem que ter peça para ela levar, né, gente? Então, eu vou correr, gente, para me fazer alguns trabalhos. Fazer bastante base. Para quando ela chegar aí, ela ter peça para ela escolher, né? Qual que ela vai querer ficar, né? Então, eu tô na correria. Comecei hoje. Esse aqui é o meu primeiro. Então, assim, vou estar fazendo aqui. Como que eu vou fazer, gente? Eu separei as cores. Separei as cores para mim estar fazendo certinho também, que eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, como vocês veem, eu não tenho estoque de barbante. Então, eu tenho que trabalhar com essas cores que eu tenho. Então, tipo assim, você fazer um jogo de banheiro, um jogo de cozinha. Eu tenho que pegar esse de 1 quilo. Esses daqui de cima, gente, são de 1 quilo, tá? E esses aqui de baixo são de meio quilo. Então, para mim trabalhar com jogo de cozinha, eu tenho que pegar esses de 1 quilo. Esses de meio quilo não dá. Então, assim, eu tenho que ter na minha mente o que, que eu já vou trabalhar, quais as bases que eu vou usar, quais as cores que eu vou usar. Então, não pode ser uma coisa de qualquer jeito, sabe? Não pode ser assim, vou fazer aí um monte de passando cru. Não posso, as pessoas que não gostam muito do cru. Então, assim, vocês veem que é raridade fazer peça com cru. Vou estar usando cru, sim, mas eu vou estar usando cru no trilho de mesa. Trilho de mesa eu vou estar passando cru, mas em jogo de cozinha, jogo de banheiro, eu não vou passar o cru, não. Porque eu preciso fazer peça vendável. Então, eu já sei quais são as minhas peças vendáveis. Eu já tenho na minha consciência. Então, vou estar aqui trabalhando. Gente, estou amando meu ateliê, tá? Tá sendo um sonho realizado. Então, agora eu vou lutar para encher minha prateleira de barbante. Para ver como as meninas mostram aí nos vídeos delas, né? Aquelas prateleiras bonitas atrás delas, né? Meu sonho. E é isso aí, gente. A gente começa sonhando pequeno mesmo. A gente não pode sonhar lá nas alturas, não. Quando eu comecei o crochê, vou relatar um pouco da minha história aqui, gente, com o crochê, porque por que eu vou fazer isso? Porque eu tive muito tempo que eu tinha muitas peças e hoje eu não tenho. Então eu já posso fazer esse relato. Então, assim, teve tempo que eu tinha muitas peças de crochê. Não vendia muita coisa. Então, assim, falar para as meninas que tá começando agora, não é começando vendendo aquele mundaréu de peça. Ninguém começa assim. A não ser que você já tenha clientela, né? Já tenha bastante cliente já nos seus estados, né? Então, comecei, como todo mundo começa lá de baixinho. Hoje eu sou grata a Deus, porque eu tenho bastante cliente. Hoje eu sou grata a Deus que às vezes os clientes ficam até me procurando peça. Se eu tenho peça pronta entrega. Então, assim, eu fico até triste quando eu não tenho, né, gente? Falar assim, mas eu não tenho. Mas o que acontece? Quando eu comecei, vou falar um pouco sobre a precificação, gente, que eu acho que isso aí é um dos relatos que mais pega a gente no começo, sabe? Como eu assistia muitas minhas no YouTube, antes de eu começar a fazer meu crochê para vender, eu achava que eu tinha que colocar o preço que as meninas ponhavam, sabe? Aí eu via muitos falando assim, tinha uns que falavam assim, esse é o meu preço, eu não abaixo de jeito nenhum. Aí eu falei assim, eu tenho que pôr o preço e não posso abaixar. Aonde a gente se engana e quebra a cara. O meu preço não é o preço da minha vizinha, não é o preço da outra crocheteira, não é o preço. O meu preço é o meu preço, o meu trabalho é o meu trabalho, então cada pessoa vai ter o seu trabalho. Fala a verdade,
Vocês, muita gente, às vezes até gente que mora aqui na própria região fala que meus trabalhos são muito baratos, né? Só que eu vou falar algo para vocês. Quando eu vou precificar uma peça minha, eu peço a Deus que seja um valor justo. Eu peço a Deus que seja um valor justo para mim e para cliente. Vocês pedem a Deus também? Eu peço. Que nem eu saia perdendo e nem a cliente. Então, se Deus, para Deus colocar no meu coração um valor justo para me cobrar. Claro que eu queria vender minhas peças mais caro um pouquinho. Sim, queria. Mas aqui, gente, não é um lugar, digamos assim, de turismo. Não é uma cidade grande. Onde eu moro é cidade pequena. Sei também que tem crocheteira da mesma cidade que eu que vende mais caro do que eu. E elas vendem. Só que a maioria delas, às vezes, não depende só do crochê. Às vezes, muitas delas têm outro trabalho, outra renda. O meu trabalho, o meu dinheiro vem do meu crochê. Claro que nós moramos no sítio, nós tem café, só que o meu dinheiro, o meu é do crochê. Então, assim, enquanto Deus estiver apoiando no meu coração que esse preço que eu tô vendendo tá bom, tá bom. Agora, o dia que Deus falar assim, não, tá na hora de você aumentar um pouquinho, eu vou aumentar. Mas, por enquanto, é o que eu tô sentindo, gente. Então, assim, por isso que eu não julgo ninguém que vende ao seu valor. Não critico. Eu jamais vou no vídeo de uma amiga falar do valor dela, falar que ela não tá desvalorizando o crochê dela. Não vou falar isso jamais. Porque se ela tá vendendo aquele valor, é porque ela sentiu no coração dela que ela tem que cobrar aquele valor. Então, algo que a gente sente não é algo para ser discutido com ninguém. Então, eu sinto de pôr esse valor e é esse valor que eu ponho. Porque é o valor onde eu consigo vender. Já caí na bobeira de punhar valor, seguindo outra pessoa, e passei ano sem vender tapete, gente. Tapete que é uma peça vendável. Passei anos sem vender. Apesar de que o começo, gente, ninguém conhece o seu trabalho, ninguém conhece o. Ninguém te conhece, ninguém sabe que você é crocheteira. Então, como que as pessoas vão te conhecer? Através de divulgação. Eu já divulguei pelo Marketplace, já divulguei pelo. Eu divulgo por todas as plataformas que eu puder, né? Tem o meu Instagram, eu tenho o TikTok, tenho o Kawaii. Mas nunca vendi por essas plataformas, entendeu? Vendi pelo Marketplace do Facebook, já vendi sim. Inclusive, aí agora eu tô no grupo de venda da minha cidade, né? E eu já contei esse relato aqui no meu canal, que foi através de uma crocheteira que me indicou esse grupo. Uma crocheteira. E ela vende as peças dela muito mais cara que eu. Mas é como eu falei, ela não depende só do crochê. Ela tem o outro trabalho. Então, por isso que eu creio que seja por isso que ela vende assim mais caro, porque não é uma coisa que ela precisa vender logo para poder repor o estoque dela, né? Então, e ela vende do valor que o coração dela manda. E tá tudo bem. Porque eu creio que cada um, nós temos que seguir o nosso coração, seguir a nossa. De um jeito assim que a gente não saia perdendo também demais, né? E a gente vê que dá pra gente ali ganhar o nosso dinheirinho, dá pra gente comprar o nosso barbante de volta, dá pra nós ganhar o nosso dinheirinho. Porque eu já vi muito relato de muitas meninas que às vezes trabalham a troco do barbante. E eu já cheguei a trabalhar assim também. Cheguei a trabalhar e também sei o que é trabalhar e não cobrar. Ó, gente, eu trabalho na roça.
Para quem não sabe, trabalhar na roça não é uma coisa que você pode cobrar o tanto que você quer, não. É suado, é sofrido. E você não pode falar assim, eu quero ganhar tanto por dia. Você não faz, você não pode fazer isso, ainda mais se você trabalha na sua própria lavoura, você vai colher o tanto que der a sua lavoura. E muitas vezes, se você colocar na ponta da agulha, na ponta da caneta, você não pagou nem suas diárias. Se for um ano fraco, não paga nem suas diárias. Então é isso, gente. Eu sei o que é trabalhar e não poder cobrar sua diária. Então isso aqui para mim tá bom demais. Saber administrar o que você ganha é uma coisa também muito importante. Administração. Ai, gente, queria conversar um pouco com vocês, né? Confesso para vocês que, de vez em quando, eu vou ter Vou estar conversando um pouco com vocês aí, contando um pouco do que aconteceu aqui comigo e um pouco do que eu vejo, sabe? Então, às vezes eu vejo os minhas desanimadas e tal, mas a gente tem que ter fé e não parar de trabalhar não, tá? Se você não tá vendendo, você não pode parar de crochetar. Porque eu tinha bastante peça, sabe? Mas, Deus mandou uma cliente que comprou quase toda a minha peça de uma vez só. E é igual eu falo para vocês. Às vezes você não tá vendendo porque você tá tendo poucos contatos. Então você tem que correr atrás dali. Depois que eu entrei nesse grupo de compra e venda da minha cidade, eu tive muita cliente. E também através de uma amiga que postou meus trabalhos, veio mais cliente ainda. Então, assim, é falta de conhecimento do seu trabalho. Às vezes está tendo pouca gente que está conhecendo o seu trabalho. Então, é por isso que às vezes você não está vendendo. Então, não é desistir, não, gente. Desistir não é opção, não. Desistir é um fracasso. Então, se você ama o que você gosta, porque isso aqui também tem que ser amor, isso aqui não pode ser só o dinheiro, não. Se você ama o que você gosta, você tem que correr atrás. Corre atrás que você vai vencer. Eu ainda vou ver quantas carreiras eu vou passar em cada um. Que lindeza, né, gente? Esse aqui é o caramelo da Bandeirante, tá, gente? Vou estar trabalhando aqui. E esse vídeo já ficou grande demais. Espero que vocês gostem de converser. Eu gosto de escutar conversar dos outros. Espero que vocês gostem também dos meus converseiros. E até o próximo vídeo. Tchau.